Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bailarinas lindas do meu coração! Bora lá para mais uma aula aqui em formato de live. E hoje a gente vai falar sobre cambrê. Meu Deus do céu! O que é o cambrê? Quais são os riscos da gente fazer cambrê, principalmente depois de adulta? Como que a gente faz para fazer um bom cambrê, um cambrê bonito sem se machucar? E como que você pode otimizar o seu cambrê? Sim, a gente vai falar sobre tudo sobre cambrê aqui hoje. E eu quero saber, para eu poder saber que nível eu vou da conversa aqui, quem já faz balé, quem não faz ainda, quem já fez, está pensando em voltar, coloca aí para mim, para eu saber como que eu vou conduzir aqui essa aula com vocês. Sim, diga um bom dia para eu saber que está todo mundo me vendo e me ouvindo. Bom dia, Soninha. Nessi, show de bola. Galera do Instagram, digam um bom dia, só para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo. Eu estou vendo coraçõezinhos, então deve estar me vendo e me ouvindo, né? Bora lá, nunca fiz a Dani, show! Seja bem-vinda, Dani. A Marta, recém comecei. Sérgio, bom dia, Sérgio. Paloma, bom dia. Show de bola. Então, vamos lá, a gente vai entender hoje aqui o que é o cambrê, que movimento é esse, quando que a gente usa o cambrê, como que a gente usa esse cambrê e principalmente como que a gente faz cambrê depois de adulta sem se machucar, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e professora de balé especialista em adultos. Eu ajudo mulheres adultas a dançar balé com confiança, com graciosidade, ao ponto de chegar na sapatilha de pontas apenas com aulas em casa. Sim? E para a gente dançar com confiança, com graciosidade, um bom cambrê a gente precisa saber fazer, né? E para se machucar num cambrê é assim, ó, um tapa a gente se machuca no cambrê. Não quero isso para vocês, então a gente vai entender hoje tudo sobre cambrê. Bora lá? Simbora, bora? Então, simbora, bora. Primeira coisa, o que é o cambrê? Sim, o que é esse movimento? Cambrê nada mais é, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou na angulação, estou. Cambrê nada mais é do que quando a gente dobra o nosso tronco para trás ou para as laterais, sim? Tem alguns métodos que consideram cambrê também quando você dobra para frente. Aqui no método TBD, que é técnica de balé em detalhes, que é o método que eu desenvolvi, a gente considera quando dobra o tronco para frente, a gente chama de suplex, ok? Então, a gente vai trabalhar hoje, vou explicar para vocês hoje como que a gente faz um bom cambrê derrière que vai para trás sem se machucar, ok? A gente não vai abordar os laterais hoje porque não vai dar tempo, tá? Mas o que é o cambrê? Fiz lá um determinado exercício, de repente, num dado momento, eu tenho que fazer essa dobra para trás. Isso aqui é o nosso cambrê, sim? Eu posso ter um cambrê exatamente como eu estou em primeira posição e dobrar as costas lá para trás, como eu posso ter um cambrê com um dégagé, por exemplo, lá, e vou lá atrás, com fondue, vou lá atrás, sim? Então, a gente pode usar o cambrê em vários momentos. Em uma pose que tem um cambrê, a gente pode usar essa curvatura com as costas para trás em vários momentos, tanto na nossa aula, nos exercícios de barra, quanto nos exercícios de centro e principalmente nas nossas coreografias, né? O que é mais bonito? Eu fazer isso aqui, ó. O que é mais bonito? Eu fazer isso aqui ou eu fazer isso aqui? Aqui eu crio mais linhas, né? Então, a gente costuma usar bastante o cambrê para valorizar as linhas da bailarina. Mas eu só consigo usar esse cambrê para valorizar se o cambrê dela estiver bonito, ó. Por isso que é importante você aprender a fazer cambrê. Qual que é o problema? Qual que é o risco do cambrê? Nas nossas costas, a gente tem a nossa coluna, certo? Então, eu tenho aqui, ó, nas minhas costas, eu tenho toda a minha coluna vertebral. Ela começa, ó, no final aqui da minha cabeça, aqui em cima mais ou menos, sim? E aí ela vai até lá embaixo, na pontinha do nosso bumbum, onde ela emenda ali com o osso sacral, ok? Então, ela vem até aqui, no começo do nosso bumbum, e aqui já vem o sacro. Então, a gente considera que isso aqui é a nossa coluna vertebral.
A nossa coluna ela é dividida em basicamente três regiões. A primeira aqui, superficial, que é na parte do pescoço aqui, que a gente chama de coluna cervical. Depois a gente tem mais ou menos essa região aqui até o final das nossas costas, coluna torácica. E essa parte aqui embaixo, lombar. Então, eu tenho aqui cervical, sim, mais ou menos da região do ombro até o final das minhas costelas, eu tenho as vértebras torácicas, a região torácica, e do final das minhas costelas até o começo aqui da minha pelve, a gente tem a nossa região lombar. Entre cada uma, aqui ó, gente, não é um osso, deixa eu ver como eu vou virar assim, não é um osso único, né? É diferente do fêmur, o osso da perna, ó. Ele é único. Aí vem a parte do joelho, que tem a patela, a articulação, depois vem a tíbia, a fíbula, ó, elas são únicas, certo? Mas a nossa coluna não, são vários ossinhos, são várias vértebras, uma em cima da outra, até chegar lá embaixo. Por que que não é um osso único? Imagina se fosse um osso único, a gente não ia conseguir arquear, não ia conseguir fazer essa curva do cambrê. Mas exatamente por serem ossinhos, eles articulam um entre os outros e permite essa dobra para trás. Sim, então é por isso que a gente consegue dobrar, porque são ossinhos separados, tanto para trás quanto para frente, senão a gente ia um bloco para frente. Não, a gente consegue articular essas vértebras. Então, cada uma dessas vértebras é uma articulação, combinado? Entre cada uma delas, e é aqui que mora o problema do nosso cambrê, o perigo de fazer cambrê. Entre cada uma dessas vértebras, a gente tem um disco, o disco vertebral, sim? Que é como se fosse o recheio de uma bolacha recheada. Pensa lá, a bolacha recheada, a parte lá de massinha, né? É as vértebras. E aquela parte do recheio do meio seria esse disco vertebral que tem entre cada uma dessas vértebras. Por que esse disco existe? Para proteger, para não deixar bater vértebra com vértebra quando a gente salta, quando a gente se movimenta. Então, ele é um disquinho que ele meio que amortece a nossa coluna, ok? E é aí que tem o problema, porque às vezes eu posso fazer um determinado movimento errado e provocar uma pressão a mais nesse recheio da bolacha, provocar um rasguinho nesse recheio e o recheio vazar para fora. É quando a gente chama de hérnia de disco. Sim? E olha que interessante, o que provoca uma hérnia de disco? Pode ser o próprio processo degenerativo que a gente felizmente evolui, porque se você vai vivendo e envelhecendo esse processo degenerativo, ele é natural de acontecer, isso significa que você está viva, então comemore, nossa, minhas vértebras estão se degenerando, vamos olhar o copo meio cheio, sim, estou envelhecendo, ok, estou viva, tá? Mas ele pode acontecer pelo próprio processo natural do avanço da nossa idade, como também pode acontecer por sobrecarga, às vezes pessoas que pegam muito peso e de maneira errada acaba comprimindo as vértebras e comprime o disco vertebral e eu posso rasgar ele. Como também por movimentos errados, por exemplo, dobrar as costas em vários sentidos, só que de forma errada. E o cambrê pode ser um movimento errado. Se você fizer ele errado, ele vai se tornar um movimento agressivo para o seu disco vertebral. Por isso que é tão importante a gente aprender a fazer cambrê, principalmente depois de adulta, porque depois de adulta a gente já tem um processo degenerativo se instalando nos nossos discos, ok? Vamos! Tenho devido a muito peso que peguei, exatamente. Cunha, Eliana. Exatamente, Eliana. Às vezes a gente faz atividades que pegam muito peso e a gente acaba desenvolvendo hérnia de disco. Mas eu posso desenvolver isso no cambrê. Vamos aprender como não desenvolver isso no cambrê? Acho que é importante, não é não? É importante, né? Então vamos lá, vamos entender. Olha só. O que seria um movimento errado no cambrê que pode acabar prejudicando o meu disco vertebral e desenvolvendo em mim uma hérnia de disco? O que seria? É quando a gente só pensa
em dobrar para trás. Ah, cambrê é dobrar o corpo. E aí eu vou e dobro o tronco lá para trás. Sim, quando eu faço isso aqui, ó, tá totalmente errado. Totalmente errado. Nossa, Mari, mas parece que tá lindo. Tá, você não tá sentindo a dor que eu tô sentindo na minha lombar. Por quê? Porque eu dobrei, exatamente, dobrei o tronco lá para trás. E o cambrê, por mais que quem olha parece que está tendo essa dobra, na verdade não é bem isso que acontece. As pessoas erram muito o cambrê em alguns pontos. Primeiro deles, pensar simplesmente em levar as costas para trás e aí faz a dobra. E aí, olha como a curvatura fica lá na região lombar, ó. Aqui tá errado. Tá vendo? A curva tá aqui na região lombar. Aqui eu tô sobrecarregando os meus discos vertebrais dessa região lombar. E isso pode sim afetar o meu disco. Eu posso evoluir com uma hérnia de disco. Então, jamais pense em jogar as costas para trás. Aí, para piorar, vem o segundo erro que as pessoas cometem. Repara que aqui, ó, eu estou em um alinhamento, certo? Muitas pessoas, na hora que vão fazer o cambrê, olha o que elas fazem com o quadril. Elas jogam as costas para trás e jogam o quadril para frente. Acabou com a sua coluna aqui. Acabou, não existe mais. Não, jamais, jamais, jamais faça isso. Terceiro erro que acontece. Além de jogar as costas para trás e empurrar o quadril para frente, desalinha ombro. Um lado está mais alto que o outro. O que eu estou fazendo nesse processo de fazer um cambrê errado com os ombros desalinhados? Imagina a minha coluna saindo daqui e vindo aqui, ela está retinha. Conforme eu desalinho o ombro, é como se ela fizesse uma espiral. Então, eu pego lá as minhas vértebras, que estão assim, com a bolachinha ali no meio. Deixa eu pôr aqui numa angulação que vocês consigam ver, ó. A bolachinha aqui no meio, certo? Uma coisa é eu fazer isso, dobrar para trás. Ó, quando eu dobro para trás, eu diminuo o espaço aqui atrás, porque uma vértebra se aproxima da outra, e aumento o espaço na frente. Então, essa geleinha, ela consegue correr para frente, né? Imagina lá uma geleinha, tem uma capinha mais gelatinosa, mas lá dentro é um gel. Então, conforme eu faço esse cambrê aqui, ó, o gel escorrega lá para frente e tá tudo bem. Se eu faço esse movimento muito rápido, eu posso pinçar, eu posso bater o osso no disco, porque não teve tempo dessa geleinha ir para frente. Então, quando eu faço o cambrê e vou muito rápido para trás, eu corro risco de pinçar, de bater uma vértebra na outra e começar a machucar o disco ali atrás, a parte de trás dele, ok? E quando eu torço, quando eu desalinho os ombros, quando eu perco o meu quadrado no balé? No balé, a gente tem que pensar o tempo inteiro que as cristas ilíacas, que são esses ossinhos do nosso quadril, têm uma linha ligando um no outro. Eu nunca posso trabalhar assim, com essa linha desalinhada. Por quê? Me faz perder equilíbrio, sim, e faz com que a minha região lombar trabalhe inclinada. E aí eu começo a machucar minha lombar. Outra coisa, dessa crista ilíaca neste ombro tem outra linha. Deste ombro a esse tem outro. E aqui, então aqui, ó, imagina um quadrado, um retângulo, ok? O tempo todo no balé, no plié, por exemplo, eu tenho que manter esse retângulo. Eu não posso fazer isso no plié. Por quê? Eu torço o retângulo. O que significa isso? Que eu estou perdendo totalmente a estabilidade do meu tronco e, além disso, eu estou torcendo as minhas vértebras. O que acontece quando a gente faz essa torção com o nosso quadrado? Imagina lá a minha vértebra, deixa eu pôr numa posição aqui. Uma coisa, ó, eu inclinar para frente, inclinar para trás, sim? E uma coisa é eu desalinhar. Eu giro, eu torço ela e inclino. Isso, ó, diminui muito o espaço do disco. Eu comprimo demais o disco. Existem movimentos que a gente vai fazer essa rotação? Sim. Só que toda vez que eu penso em rodar a minha coluna de um lado para o outro, eu preciso pensar em tracionar. Então, eu traciono meu corpo para cima e giro de um lado para o outro.
Isso faz com que eu aumente o espaço para fazer essa torção lá nas minhas vértebras. Agora, se eu pensar em curvar e, além disso, ainda acabar torcendo, eu diminuo ainda mais o espaço para esse disco. Ele fica muito prensado, muito apertadinho, e você pode fazer uma lesão no disco, evoluir aí com uma hérnia de disco, ok? Então, sempre no cambrê, eu jamais vou empurrar o meu quadril para frente, dobrar as minhas costas para trás e ainda desalinhar os ombros. Jamais, porque isso é correr demais o risco de machucar a minha coluna. Combinado? Mari, então como que a gente deve fazer o nosso cambrê? Primeiro ponto, a gente vai sim dobrar as nossas costas para trás, mas não é toda a coluna vertebral. A gente às vezes vê adolescente, principalmente ginastas, fazendo esse movimento para trás e elas envergam toda a coluna delas, certo? Mas quantos anos essas meninas têm? Quantos anos elas têm? Como elas ficaram depois dos 40? Não sei. Percebe? Não é saudável a gente dobrar essa região lombar. Então, a gente precisa proteger demais essa região aqui, que é a principal região onde costuma acontecer a hérnia de disco por conta desse cambrê, desse dobrar para trás. Então, onde a gente vai dobrar? A gente vai dobrar tudo até pensar no coque chegar na bunda? Não. A gente vai dobrar a partir da coluna torácica, a partir daqui. Como que você pode testar isso? Como que você pode fazer isso? Simples. Você vai pegar um cabo de vassoura. Sim, ó, cabo de vassoura. Eu vou pegar esse cabo de vassoura, eu vou colocar aqui nas minhas costas e vou colocar com os braços semi-abertos na direção dos meus cotovelos. Esse cabo, ele tá apoiado lá na minha coluna, na direção das minhas últimas costelas. Então, ó, quando eu faço isso aqui, ó, o cabo me indica a partir de onde que eu vou dobrar essa coluna. Então, eu tô lá numa primeira posição, sim, tô aqui com o cabo e é a partir daqui que eu vou dobrar. Não é lá embaixo, é aqui, ó. E aqui acontece o meu cambrê. Repara que lá embaixo, ó, não estou prensando as vértebras. Sem o cabo. Tô aqui, ó, só essa parte de cima é o meu cambrê. Agora, olha, se eu associar a parte de baixo, eu vou mais e me machuco. Sim, essa região a gente mantém estável. Como eu faço para manter essa região estável? Primeiro ponto, consciência pela sua percepção corporal até onde deve ter curvatura. É lá de cima da sua nuca até onde está o cabo. Até aqui é o curvo. Do cabo para baixo, não. Sim, então eu vou até eu sentir uma pressão ali na região do cabo. Do lado das nossas vértebras, a gente tem os nossos paravertebrais, que é uma musculatura que fica bem do lado das vértebras, que é essa musculatura aqui, ó, bem do lado. Aqui no meio estão as minhas vértebras, aqui estão os paravertebrais. Os paravertebrais, eles vêm desde aqui de cima da nossa nuca e vai até lá na nossa pelve. É essa musculatura aqui que eu vou sentir durante o cambrê. Até onde eu vou sentir? Até onde o cabo pegou, que é até o final das minhas costelas. Então, eu vou dobrando e sentindo. Ah, senti até aqui. Se eu começar a sentir dor nos paravertebrais, tensão nos paravertebrais para baixo da linha das costelas, é porque eu estou indo demais. E isso pode prejudicar a minha região lombar e fazer uma hérnia de disco. Isso ficou claro para vocês? Coloca um claro para mim se vocês entenderam até onde a gente deve sentir essa contração dos paravertebrais para fazer a curva. Coloca um claro para mim, para eu passar para o próximo tópico. Então, ó, coloquei lá, pega o cabo de vassoura mesmo. Primeiro faz 100, devagar, tá? Vai até o máximo que der. Você vai sentir uma pressão aqui embaixo na lombar. Volta devagar. Coloca lá o cabo
E a partir daqui, eu vou até sentir a contração chegar no cabo. Chegou no cabo, parou. Meu cambrê é aqui, ó. Aqui é o meu cambrê. Se ficou claro? Claro, claro. Show. Show de bola. Muito claro. Muito obrigada. Então, vamos lá. Segunda coisa que eu preciso pensar na hora que eu vou fazer o cambrê. Não pense em dobrar para trás. Parece contraditório, tá? Mas vamos pensar numa coisa. Se eu só pego as minhas vértebras e dobro, é uma coisa. Outra coisa é eu tracionar para dobrar. Eu crio mais espaço quando eu traciono para dobrar. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou lá na minha aula e vou fazer um cambrê, antes de ir para trás, eu vou pensar em tracionar, tem uma cordinha me puxando lá para o teto. Se eu já estava crescendo, né? A gente usa esse termo crescer no balé, tá? Que é quando a gente ativa os paravertebrais, imaginando que tem uma cordinha puxando todo o meu corpo, toda a minha coluna para o teto. Aqui meus paravertebrais já estão ativados. Na hora que eu for para o cambrê, eu vou ativar mais ainda. Eu vou crescer mais ainda. E aí sim, eu começo, cresce, cresce, cresce. Eu penso em bater a cabeça na diagonal de trás. O topo da minha cabeça tem que bater lá na diagonal de trás. Quando eu faço o cambrê com esse comando para o meu corpo de tracionar enquanto dobra, os meus paravertebrais, que é a musculatura que está lá nas costas, além dela fazer a força da contração, ela faz uma outra força esticando a sua coluna para cima. Isso faz você ganhar espaço entre as vértebras para não comprometer o seu disco vertebral. Então, ó, 2 pontos até agora. Primeiro, vou dobrar na direção do cabo de vassoura que eu mostrei agora há pouco. Mas, antes de dobrar, eu vou crescer para o teto e aí eu começo a dobrar, crescendo, 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 tracionando lá para a diagonal esse cambrê. Sim? Então, 2 coisas para você pensar, ok? Outra coisa, quadril. Lembra que eu falei que é errado a gente empurrar o nosso quadril para frente? Lembra disso? Então, como que eu faço para o meu quadril não ir para frente na hora que eu estou fazendo o cambrê? Consciência corporal desse quadril. Sim? Se você, na hora que fizer o cambrê, você pensar só nas suas costas e pensar em dobrar cada vez mais, você vai querer abaixar as costas. E aí o quadril acaba indo para frente. Não, eu preciso pressionar os pés no chão, contrair o abdômen aqui, ó, inferior, empurrando o xixi para frente. Quando eu posiciono o meu quadril, a minha pelve para frente, com essa contração abdominal inferior aqui, eu travo esse quadril. E aí eu só vou para trás se eu dobrar o joelho. Só vou para frente se eu dobrar o joelho. Não. Joelho esticado, prende. Ativa aqui o xixi para frente, a pelve para frente, e aí sim eu dobro para trás. Aí eu consigo gerar uma estabilidade na minha pelve para não deixar ela ir para frente enquanto as costas estão indo para trás. Sim? Então a gente tem aqui já 3 comandos para você fazer cambrê sem se machucar. Primeiro, dobrar a partir da última costela. Segundo, crescer antes de ir para trás. Terceiro, estabilizar a pelve, contraindo o abdômen, trazendo a sua pelve para frente. Sim, quando eu trago minha pelve para frente e deixo isso aqui, ó, retinho, aí eu consigo ter estabilidade para ela não mexer durante o cambrê. Uma dica extra, sempre faça cambrê devagar. Principalmente a gente do balé, a gente tem essa possibilidade. Coitada da galera do jazz, né? É mais complicado. Sim, a gente não. A gente, normalmente, o nosso cambrê, ele acontece em vários tempos. Às vezes é em 4 tempos, vai e volta. Às vezes é em 8. 4 tempos para ir, 4 tempos para voltar. Use esse tempo de movimentação para se concentrar no seu corpo, aplicar a autocorreção.
As minhas alunas, dentro do meu treinamento, elas aprendem exatamente isso. Como que eu percebo o meu corpo enquanto eu estou fazendo os movimentos? E no Cambrê você pode usar esse tempo para perceber o seu corpo, para perceber essa tração na coluna ao mesmo tempo que tem contração da pelve. Aí eu tenho domínio do meu corpo. Aí eu entendo como posicionar o meu corpo num Cambrê para não me machucar. E uso o tempo do exercício a meu favor. Show? Faz sentido? Perfeito. Coloca um faz sentido para mim. Vou partir do princípio que está fazendo sentido. Último ponto para a gente fazer um cambrê sem se machucar. Muitas vezes, a gente se machuca no cambrê, não é nem na ida, é na volta. Na volta, a gente corre o risco de se machucar. Por quê? Quando eu faço o meu cambrê lá, e aí eu vou voltar, se eu não tomar alguns cuidados, eu gero uma pressão muito grande na minha coluna. Então, eu preciso tomar cuidado para que neste retorno, então, eu estou lá no meu cambrê, que está reta a minha coluna está reta, fiz o cambrê, sim, minhas vértebras articularam. Se eu não tomar alguns cuidados, na hora que eu retorno as vértebras, que eu retorno o movimento, eu corro risco de pinçar. Sim, porque não dá tempo da geleinha correr e se distribuir lá no disco vertebral. Então, como que a gente faz esse retorno do cambrê para não se machucar? Estou lá na minha primeira posição, cresceu, vou dobrar até a altura das costelas. Na hora de voltar, eu vou ter duas ações. A primeira, prender abdômen. Se já está preso, você vai prender ainda mais. E aí eu vou crescer para o teto. Cresce para voltar. Percebe? Não é um retorno para frente. É um retorno que cresce para voltar. Porque aí eu crio espaço lá nas minhas vértebras, elas estão assim, eu começo a criar espaço para encaixá-las novamente. Sim? Assim eu protejo o meu disco. Mari, por que prender o abdômen na hora de voltar? Porque o abdômen, a região aqui nossa abdominal, quando ela está bem contraída, ela preserva a nossa coluna lombar. É como se ela fizesse um mecanismo de proteção, de não deixar ter movimentos bruscos. Então, quando você prende o abdômen, automaticamente o seu retorno já fica mais lento, não é nem mais lento, mas ele fica mais colocado, sem chance de desviar muito, de desalinhar muito a nossa coluna e acabar evoluindo aí com uma hérnia de disco, uma pinçada no disco, ok? Então, no retorno, abdômen preso, cresce para fazer esse retorno. Show de bola? E aí, uma dica extra para esse retorno. Use a respiração. Conforme a gente respira, a gente puxa o ar, nossa caixa torácica expande, sim? Quando a nossa caixa torácica expande, fica mais difícil prender o abdômen. Teste lá comigo. Solta o ar, prende o abdômen bem firme, aperta a barriga. Agora expande a caixa torácica puxando o ar. Percebe como a contração aqui, ó, já diminuiu? Por quê? O abdômen precisa ceder, ele precisa se esticar para essa caixa torácica encher. Então, quando a gente está num cambrê, tô lá num cambrê, e eu encho meu peito de ar, essa parte aqui, ó, do meu abdômen, por mais que eu faça força para contrair, ele precisa estar esticado para deixar todo esse ar lá dentro. Então, a gente pode usar a nossa respiração. Como? Eu puxo o ar, prendi o abdômen, fui lá para trás e para cima. Agora, na hora de voltar, que eu vou precisar mais da contração abdominal, o que eu faço? Solto o ar, prendendo o abdômen. Eu pressiono ainda mais o meu abdômen para que ele dê a estabilidade para o meu tronco. E para pressionar ainda mais, eu preciso soltar o ar. Então, jamais prenda o ar no cambrê, né? Eu vejo às vezes as alunas... Não!
Sim, soltei o ar fazendo a contração abdominal. Não disse que eu ia falar tudo sobre cambré derrière aqui hoje? Se você fizer o cambré derrière exatamente dessa maneira, você vai diminuir muito a chance de machucar as suas costas nesse movimento. Vamos recapitular? Então, ó, é errado eu fazer cambré pensando só em dobrar as costas, coque bater na bunda, jogar quadril para frente e ainda dar uma torcidinha no ombro. Não, isso vai acabar com a sua coluna. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, entender até onde que eu devo dobrar o meu cambré para não machucar a minha coluna. A principal região que a gente machuca é a região lombar, que está abaixo das nossas costelas e vai até o nosso bumbum. Então, essa parte aqui, eu tenho que evitar dobrar, eu tenho que evitar comprimir ela. Sim, eu tenho que tentar manter ela sempre alongada. Como que eu faço isso? Primeira coisa, xixi para frente, contraindo o abdômen, pélvico para frente. Isso já faz eu retificar um pouco mais a lombar aqui para ter espaço para fazer o cambré. Segunda coisa, eu vou dobrar a partir daqui, a partir das minhas últimas costelas. Coloca lá um cabo de vassoura e sente as últimas costelas. Ali é que eu vou dobrar. Comece dobrando região de pescoço. Então, o meu pescoço vai dobrando, dobrando, dobrando. E aí eu chego até as minhas costelas. Não posso mais. Vou ficar mais ou menos aqui, que é onde eu sinto os paravertebrais até as últimas costelas. Abdômen preso, mantendo o pélvico colocada. E penso em dobrar, mas crescendo para o teto, que eu ganho mais espaço. Na hora de voltar, prende o abdômen, cresce para o teto e volta soltando o ar. Sim, quando a gente faz cambré dessa maneira, a gente consegue dar um pouco mais de estabilidade ali para nossa coluna, para que a gente possa dançar mais tempo sem lesão. Sim? Combinado? Prometem para mim que vocês vão pensar nisso nos próximos cambrés da vida de vocês? Promete? Hashtag prometo? Olha lá, tá? Volta. Assiste esse vídeo de novo, faz anotações. Vocês têm caderninho do balé? Caderninho do balé? Precisa ter um caderninho do balé. Para quê? Para quando você vem para uma live da Tia Mari, você vir com esse caderninho e fazer suas anotações. Ai, o que era mesmo que a Mari falava do cambré? Deixa eu olhar lá. Ah, isso, não posso esquecer isso na minha aula hoje. E aí você consegue ter ali uma forma rápida de revisão. Show, hashtag prometo. Isso aí. É uma forma rápida de revisão. Fica essa dica aí para vocês. Valeu a pena estar aqui? Se valeu a pena aprender mais sobre cambré? Espero que sim. E todos os dias tem dica aqui no canal. Então, se você não segue ainda o canal, aproveite para seguir, sim. Curta esse vídeo, compartilhe com as suas outras amigas bailarinas para a gente ajudar mais bailarinas adultas a terem uma coluna saudável para o balé. Combinado? Dúvidas, meus amores? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ai, Soninha. Mari, já ouvi várias lives suas sobre cambré, mas te digo que nessa você se superou nas explicações. Obrigada por esse conteúdo. Obrigada, Soninha. Obrigada pelo elogio. A gente tenta evoluir, né? Não é? Vocês tentam evoluir como bailarina, não tentam? E eu como professora. Obrigada. Show de bola. Valeu a pena, né? Show, meus amores. Ó, e lembrando, a gente tem no Spotify um canal chamado Balé Online. Sim, Balé Online Mari. A gente tá lá no Spotify, onde você consegue ouvir dicas de balé. Sim, não são dicas práticas assim, mas são dicas mais teóricas que te ajudam na sua jornada de bailarina adulta, que eu sei que não é uma jornada nada fácil, que muitas vezes a gente tem um fundinho de dúvida se a gente está no caminho certo, se a gente realmente nasceu para fazer isso. Eu ouvi outro dia uma aluna falando assim, ela entrou para o meu treinamento, ela falou assim, antes do treinamento, eu e o balé era uma coisa meio assim, eu amava o balé, mas ele não me queria. E eu sei que às vezes, como bailarina adulta, a gente tem essa sensação de, cara, eu amo, mas parece que o balé não foi feito para mim, né? E isso, gente, é mindset, é a forma como a gente pensa. Você está olhando, se você pensa isso ou algo do tipo, é porque você está olhando numa direção errada.
Balé é uma dança, é uma atividade física, uma atividade artística que é para qualquer pessoa, inclusive para você. E é a sua paixão pelo balé que faz ele também se apaixonar por você. Então, às vezes, a gente só precisa de sementes mais construtivas. E no canal do Spotify, que a gente tem os podcasts, são conteúdos que você consegue ouvir e que tem muita semente construtiva lá. Então, eu indico fortemente que vocês sigam o canal lá do Spotify, que tem os podcasts, dá para você ouvir um por dia enquanto toma banho, enquanto lava louça, enquanto dirige, sim, e isso vai mudando a sua maneira de se ver e de ver o balé, tá bom? Ó, beijos para vocês e eu vejo vocês todo dia tem dica aqui no canal, veja nos stories e vejo vocês também nas a gente tem mais live aqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E bora lá, bailarinas. Deixa eu ver só aqui, ó, mas esse assunto me interessa. Tenho uma dúvida. Como a gente respira lá atrás com as costelas abertas, já que você falou que não pode prender a respiração? Show, ótima pergunta. A questão é, eu não fico no cambrê. O cambrê, ele é um movimento que vai e que volta. Nessa ida, você está puxando o ar e as costelas vão abrir sim. No retorno, você está soltando o ar. Então, eu não faço o cambrê, soltei o ar, prendi tudo, sim, soltei o ar, estou com o pulmão mais vazio possível, tá só no residual. E daqui, ó, não dá, não dá. Se você mantém costelas fechadas no cambrê, não vai. Não tem como. Por quê? Lá atrás está contraindo, aqui precisa expandir. Então, no cambrê, eu vou contrair o abdômen e vou ceder essa parte das costelas aqui, ó, elas vão se abrir. Deixa eu ver se de frente dá para ver se ficou bem justinho. Vamos ver se dá para ver, ó. Deixa eu baixar um pouquinho vocês, peraí. Ó, tentem olhar o meu colã. Ó, meu colã. Costelas fechadas. Vou fazer o cambrê agora com as costelas fechadas, ó. Cara, não vai mais. Agora eu vou fazer abrindo. Abrir as costelas. Agora eu vou voltar, soltando o ar. Percebe? Então, no cambrê, sim, a gente precisa abrir, porque uma parte precisa se esticar para que eu consiga fazer a curvatura, né? Então, a parte da frente se estica para a parte de trás encurtar, contrair. E aí, depois, a parte da frente que estava esticada, ela vai contraindo, soltando o ar, enquanto a parte de trás se alonga. Ok? Respondi, Camilinha? Espero que sim. Como voltar de forma elegante? Parece desesperada. Como manter a cabeça e os braços na volta? Camilinha veio atacada para lá, hein? Muito bem. Então, eu falei de cabeça e braço. Ó, quando a gente faz o nosso cambrê, tá? Eu posso ter braço de várias maneiras. Eu posso ter um braço que sai da primeira, vem para a quinta, e aí eu vou para o cambrê e ele volta aqui. Como eu posso ter o mesmo braço na ida e outro braço na volta. Como eu posso ter esse braço na ida e esse braço na volta. Posso ter esse braço. Então, o braço depende do que a sua professora ou o seu professor pedir, ok? Agora, cabeça. Quando eu faço um cambrê derrière e eu faço isso aqui, ó, olhando para o teto, olha o que acontece com a minha coluna vertebral cervical. Sim, lembra que eu falei que a cervical é mais ou menos aqui, olha, a região do ombro e nosso pescoço. Se eu faço cambrê assim, olha o espaço que o disquinho tem. Quase nada, né? Sim. E parece, e eu fico com aquela, fica um desenho, parece galinha degolada. Vocês conhecem galinha degolada? Quando mata a galinha, o pescoço fica mole? Sim? Aí fica assim. Jesus de Deus. Não. Como que a gente deve fazer? Primeiro, existe uma tração. Então, eu tracionei meu pescoço lá para cima, minha coluna inteira para cima. Conforme eu começo a ir para o cambrê, minha cabeça, o meu queixo deve girar para a diagonal. É como se eu olhasse para a ponta do meu cotovelo. Por isso que seu braço não pode estar aqui atrás. Você vai fazer assim. Não. Braço na direção do meu ângulo de visão,
Conforme eu vou fazendo o cambrê, eu olho lá para a ponta do cotovelo. Percebe que eu fiz um leve desvio? E eu vou manter essa curvatura da cervical aqui. Ela não vai mais do que isso. Ela fica aqui. Deixa eu mostrar de frente. Deixa eu mostrar de perto. Primeiro eu tô aqui. Uma coisa é eu ir dobrar toda a cervical. Outra coisa é eu traciono o crespo do teto. Conforme eu vou, cheguei aqui, ó, fica aqui. O pescoço não vai mais que isso, vai ficar aqui, ó. E aqui eu dobro a parte da torácica. E aí eu volto. Explica aí agora. Entenda a respiração da ida e volta, mas queria entender a respiração durante, porque só para ir é uma e para voltar nunca é suficiente para mim. Sempre preciso respirar também durante. É errado respirar durante, tá, Camila? O movimento é um só. Tô aqui, ó. 7. Vamos supor que eu fiz um grand plié, voltei, soltei no ar. E agora aqui eu respiro. Cheguei, voltei. Percebe? Agora eu não posso ficar lá. Não, aí não. Ok? É uma respiração. Vai menos, tá? Qualquer coisa vai menos. O braço não pode tampar o rosto. O braço não pode ficar aqui, ó. O braço está sempre na diagonal, tá vendo? Meu rosto está ali, ó. No meu cambrê também. Meu rosto está aqui. Deixa eu ver aqui no Instagram. Vocês resolveram perguntar hoje, hein? Eu gosto assim. Qual a posição ideal da cabeça no cambrê? Então, eu expliquei agora, né, Gláucia? Sempre olhando ali para o cotovelo, tá? Aí a gente consegue preservar a nossa coluna aqui, cervical. Show de bola? Fechamos, então? Então, fechamos, meus amores, ó. Beijos para vocês. Bora fazer cambrê bonito e sem se machucar, hein? Olha lá, hein? Beijo, galerinha do YouTube. Beijo, galerinha do Facebook. Beijo, galerinha do Instagram.